Hello, turma! Tudo beleza? Damos prosseguimento ao nosso curso hoje falando sobre unidades de medidas em CSS. Perfeito? E aí, quando a gente precisa estruturar a nossa página, a todo momento a gente vai estar lidando com tamanhos, seja tamanho de texto, né, que é o font size, ou o tamanho dos próprios elementos, que sejam eles visuais ou apenas elementos de organização, por meio da largura e da altura. Então, para isso a gente precisa compreender e saber utilizar essas unidades de medida. Lá no começo do CSS, ou pelo menos há alguns anos, pixel era a nossa principal unidade de medida. Tudo a gente utilizava pixel para definir tamanho de texto, para definir largura e altura de um cabeçalho, de um rodapé, da parte principal de uma coisa, tá bom? Dentro da nossa página web. Entretanto, como as telas foram evoluindo bastante, o Pixel começou a ser uma unidade que deu mais trabalho para a gente, passou a dar mais trabalho para a gente, porque ela era baseada nos pixels, ou seja, na resolução ali da tela, gera, sei lá, milhões de pixels e você vai ajustando o tamanho das coisas nesses pixels, mas temos telas com quantidade de pixels muito diversas, né? Desde dos nossos smartphones até os próprios computadores, tá bom? Em seguida, a gente passou a utilizar as medidas relativas, que hand. E mais recentemente, nós temos essas últimas quatro aí. Vamos abrir então aqui uma nova pasta para que dentro do nosso projeto. Nosso projeto tem esses aqui, mkdir unidades, medidas, CSS, perfeito. Vou entrar aqui, unidade de medida CSS. O meu VS Code eu configurei para que ele possa abrir diretamente assim, né? Code ponto. Você pode fazer isso também no seu VS Code, né? Para você abrir direto no terminal uma determinada pasta. Acho que bota assim, install, esse comando aqui, ó, install code command in path, ele dá certinho, perfeito? Então vamos criar aqui uma página chamada index.html e a nossa folha de estilo chamada estilo.css. Já sabemos que o emmet ajuda a gente a criar a nossa página, perfeito. Vamos criar unidades de medida, né? Ou unidade CSS, porque não vai nem caber isso aqui lá na nossa pasta. Tranquilo? Tem o header, HTML, header e body. Deixa eu olhar aqui só para ver unidades de medidas em CSS, né? Medidas. Perfeito? E para rodar, a gente já sabe, botão direito aqui, Open with Live Server, e ele já vai abrir aqui. Tranquilo? Tudo bem, até aqui tudo bem. Deixa eu botar aqui um background, aqui, abrir aqui as colors do Google Material. Deixa eu escolher uma corzinha de fundo aqui para o nosso projeto. Acho que eu vou botar essa verdinha aqui. Não, um azulzinho assim fica mais leve, né? Então, a gente aproveita e já testa se o nosso CSS tá ok, beleza? Tá aqui o body. No body vamos botar aqui background color e cadê a cor que eu tinha escolhido? Era essa 200 aqui, né? Selecionei, copiei. Pronto, tem que botar o ponto e vírgula e aqui tem que botar o hash, né? Muito bem, tá tudo ok. Basta a gente fazer agora aqui o link do CSS estilo.css. E a nossa página ficou como eu gostaria. Tranquilo? Aí vocês vão olhar o seguinte agora, né? Eu vou botar aqui alguns textos e a gente vai ver que ele vai ter um tamanho por padrão, né? Já vai ter um tamanho por padrão. Então deixa eu botar aqui, Teresina é uma boa capital para morar. Perfeito. Eu vou botar aqui uma div e vou dar um id aqui na div. Deixa eu botar aqui dados. Eu vou botar aqui um outro p e vou botar assim população estimada. Vou botar aqui 900 mil. Vou botar uma outra informação aqui que são os rios Poti e Parnaíba. Ok, vou botar gastronomia muito boa e rede médica e de educação
também em destaque, né? Destaque. Sempre precisa melhorar, mas a rede médica de educação em Teresina é muito boa. Tá aqui, observem que os componentes já recebem um tamanho aqui padrão. Então vamos dar uma olhada aqui de como nós podemos definir isto aqui no CSS. Vocês já sabem que eu posso fazer isso aqui, vejam só, o seletor de elemento HTML. Eu botei o elemento e aqui eu vou colocar um conjunto de propriedades que ele irá aplicar aqueles elementos. Então tem um seletor para o P, que eu vou chamar aqui, não color, mas font size. Font size eu vou botar aqui 20 pixels. 20 pixels. E ele já diminuiu ali. Deixa eu fazer isso aqui para vocês ficar melhor. Tá aqui, isso, bonitinho. Eu vou botar meu navegador lá e agora eu abro o VS. Tem outro VS Code aqui aberto por baixo, por isso que ele não está deixando a gente ver. Isso que eu quero fazer. Pronto, agora ficou melhor. Então, observem que eu posso alterar aqui o tamanho. Vou botar 40, 40 e vai aumentando, então a gente pode brincar aqui à vontade. Os outros elementos que estão ali logo abaixo, eles são do tipo P, né? Vamos botar aqui do tipo P. Font size é a propriedade que a gente tem aqui. Vamos botar 16 pixels para ver o que vai acontecer, né? Botei 16 pixels e observem que não aconteceu nada, certo? Não aconteceu nada. Isso porque é o ponto que eu quero chegar aqui para vocês. 16 pixels é o valor padrão dos navegadores para texto, exceto aqueles componentes semânticos que já vêm com uma outra propriedade, com essas propriedades alteradas, que é o caso do H1, né? O H1, por ter essa semântica de ser algo de bastante valor na página, a fonte dele já vem maior. Mas se a gente deixar ele aqui com 16, ele fica também com o mesmo tamanho lá, ele tem essa decoration bold aí, porque ele é um H1 também. Tudo bem, até aqui tudo bem. Entretanto, essa unidade pixel ela vai variar aqui do meu computador para o seu celular, para o meu celular, ele não vai ter essa mesma aparência, esse mesmo tamanho, não vai ficar na mesma proporção, em todos os computadores, certo? Para isso, é melhor que a gente utilize as medidas relativas. Relativas a quê? Relativas exatamente a esses 16 pixels. E assim, à medida que eu for alterando o tamanho das fontes aqui no meu projeto, eu vou ter sempre uma raiz para que eu possa ter como gancho, né? Dizer, olha, cara, a partir daquela raiz, eu quero que você utilize ela 100%, ou ela 150%, ou 75% daquela fonte. Então, eu vou fazer o seguinte, vejam só. Se eu comentar aqui essa propriedade, ele volta para aquele tamanho padrão lá, vocês estão vendo. Né? Agora, se eu fizer isso, hand. Vamos ver o que vai acontecer, olha. Ele voltou e vocês podem observar que esse hand, ele é a mesma coisa dos 16 pixels. E aqui também eu vou botar hand. E ele vai permanecer no tamanho. Qual é a vantagem disso, professor? Daqui para frente, esse hand, ele vai ser ajustável, vai ser mais adequado para a resolução da sua tela e eu não preciso me preocupar em quantos pixels ela tem para a fonte não ficar tão pequenininha ou ela ficar tão grande. Tá tranquilo? Tudo bem? Essa já é uma das vantagens do REM e essa é a unidade de medida mais utilizada a partir de agora. Eu falo isso de uns 2 anos para cá. Desde que chegou o CSS3, a medida ela vai ficando cada dia mais popular. De quem ela herda isso, professor? Ela herda isso aqui do componente HTML. Vejam só. O próprio HTML eu posso usar ele como seletor, né? Eu posso botar um font size nele aqui, 16 pixels também, que não vai ter nenhum efeito ali em ninguém. Mas se eu aumentar aqui o 18, observe, ele sai propagando tudo isso. Olha como isso é legal. Então, se eu tivesse colocado aqui os mesmos 16 pixels, eu não teria esse benefício aqui. Tá bom? Ele iria ficar sempre preso e eu teria que fazer uma série de ajustes. Então eu faço o seguinte, a partir de uma unidade relativa raiz, que no caso é o próprio HTML, você vai poder ajustar todos os elementos da sua página para aquele tamanho referente. Aquele tamanho com aquela referência. Tudo bem? Essa é só a primeira parte da novela e isso é interessante, né? Agora, vejam só, vou criar aqui uma outra paradinha. Div. Essa div, não sei se eu já falei dela aqui nas aulas anteriores, ela serve para a gente criar áreas na nossa página, um elemento que ele é invisível, vamos dizer assim, porque geralmente
ele por si só não tem um valor, ele serve para agrupar os outros elementos e assim a gente ter áreas de controle, certo? Eu vou botar aqui título, né? Título. Muito bem. E eu vou agora especificar os tamanhos aqui. Então, eu venho aqui, div. Como eu utilizei o id para, enfim, para definir, para identificar, né, o id, claro, para identificar as nossas divs, então eu posso utilizar o seletor de div, que é desta forma aqui, ó, título. E a outra div eu utilizo também um seletor que é aqui, dados. Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero dar uma borda para as duas. Então eu venho aqui, div, boto somente aqui div e dou um border. Um px solid, deixa eu botar branco para ver se aparece. Dá pra... ficou bom aqui o branco. Tá ótimo? Tá tranquilo. Na nossa próxima aula a gente vai falar sobre margem, sobre padding, sobre borda. Vocês vão compreender também isso aqui um pouco mais. Tranquilo? Agora vejam só, né? Vejam só. A altura aqui da nossa título, ela ficou com uma altura baseada no seu próprio conteúdo, que é a propriedade height. Mas eu poderia botar aqui 200 pixels, 200 pixels. E ele aumenta, tranquilo? E em dados aqui também, vou aqui em height, poderia botar 300 pixels. É a mesma coisa, aqui você vai usar a mesma coisa. Esses 200 pixels ficou bom aqui na minha tela, mas pode não ficar bom na tela de um celular ou na tela do seu smartphone, porque não vai manter a proporcionalidade, porque o pixel para você pode ser uma outra coisa do seu smartphone, outra coisa aqui no pixel da tela do meu notebook. Então, o ideal é a gente utilizar o REN aqui também. Veja só, então o nosso REN, eu vou deixar ele padrão, que são 16 pixels, esse é o padrão. Então eu posso pegar e botar aqui o seguinte, 10 REN. 10 REN ficou 160. Então você vai canalizar o seu pensamento para utilizar sempre medidas relativas e você vai observando de acordo com o layout que você recebe, ou então, se você está estruturando também seu próprio layout, vai fazendo as suas estimativas. Existe uma recomendação, isso já é uma área lá do design, né, que é o cara que desenha, o profissional que desenha as telas, não é o programador front-end que desenha, que faz o projeto. Para você tentar utilizar medidas de 8, isso é só uma escola, né, que a gente chama de escola, uma orientação. 8 REN. E aqui eu poderia colocar 12 REN, que daria seria também, deixa eu botar aqui 12 REN, perfeito, que seria de certa forma dentro aqui de meio, né, meio 8 REN. Tá tranquilo? Tá bom, gente? Então, fica muito, muito legal quando a gente utiliza REN, porque a gente esquece o pixel lá da tela. Até aqui a gente pode utilizar o REN aqui na borda, se você desejar. Então, quanto seria mais ou menos aqui um pixel? Aí você faz a proporção lá, mas só para você saber que você pode utilizar isso aqui, ó. Então, 10%, que daria 1.6, né? 1.6 pixel, a borda ficaria mais ou menos assim. Se eu botasse 2, a borda vai ficando um pouco mais espessa. Tudo bem? Então, para tamanhos de fonte, para tamanho dos elementos, a gente vai utilizar sempre medidas relativas, que é o REN. Se você desejar mudar a raiz de tudo isso, você vai lá no seu HTML e define, não é bem definir, né? Substituir o valor padrão, que é 16. Então, você pode mudar aqui para 20 pixels. Veja só, e tudo cresceu. Não sei se você está conseguindo perceber o benefício, que não quebrou aqui o meu layout. Ele não quebrou, porque tanto a fonte aumentou dos meus componentes, ou elas aumentaram, porque elas são proporcionais à renda, mas também o tamanho das minhas caixas aqui, dos meus containers, também aumentaram. E o layout ficou todo proporcional. Eu posso aumentar aqui um pouco mais para 25, ó, e ele continua proporcional. Vocês estão vendo que como isso é maravilhoso? Você vai ter ali uma raiz para que você possa controlar o seu site do ponto de vista de tamanhos de texto e tamanhos de componentes. É bom que você deixe em 16 para que não confunda o time lá. Deixa 16, mas eu gostei daquele layout ali um pouco maior. Você sai aumentando aqui as suas medidas. Você pode botar 12 nesse, 16 nesse outro, já fica um pouco maior. E as fontes você pode estabelecer que os H1s serão 2 REN ou 1.4 REN, beleza? Ficou bom? E que os parágrafos serão
1.2 REN. E seu layout vai ficando todo proporcional e maravilhoso. Tranquilo? A gente vai aprofundando nesses assuntos à medida que a gente for evoluindo aqui no curso e fazendo as nossas telas dentro de um contexto de um sistema, mas fique bem claro para você, REN é a principal unidade de medida que você vai encontrar por aí agora e nos seus projetos novos você sempre vai utilizar REN e você já compreende o que é esse REN. É uma medida relativa ao tamanho da fonte do componente root, raiz. Quem é o componente root da página? É o HTML. Ele, por padrão, nos navegadores é 16. Se você desejar mudar, você tem que especificar como eu fiz aqui. Tranquilo? Na nossa próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre tamanho, sobre bordas, sobre padding, sobre margem. Perfeito? Falando sobre o Box Model.